Conato da Crimeia era um estado vassalo do Império Otomano, onde hoje é a Turquia e outros estados muçulmanos no sul. A economia desse lugar dependia fortemente do comércio de escravos. Apesar de outros lugares valorizarem negros da África subsaariana e os povos circassianos do Cáucaso, o Conato da Crimeia tinha um foco diferente. A maioria dos escravos eram brancos, originários da Ucrânia, Polônia e sul da Rússia, e dentre eles poucos eram homens. As pessoas exploradas eram crianças e mulheres destinadas ao serviço doméstico, o que com frequência incluía exploração sexual. Os escravos eram explorados por comerciantes islâmicos e colocados à mostra para seus compradores. As mulheres ucranianas foram as que mais sofreram nessa época, porque cada família morava em pequenas vilas e não tinham uma identidade de país, para se unir e defender seu território. Então as vilas eram atacadas constantemente por caçadores de escravos, e várias donzelas que eram muito bonitas, acabavam sendo levadas à força de suas famílias. As jovens escravas eram expostas ao público que pretendia comprá-las. Os islâmicos adoravam ter essas mulheres lhe servindo, pois elas eram muito bonitas, e esse fluxo de escravos só acabou quando o Império Otomano chegou ao fim. Mas os escravos mais caros e lucrativos eram de longe crianças finlandesas entre 6 e 13 anos de idade. De preferência loiras e com olhos azuis, essas crianças eram compradas de contrabandistas no distrito de Karelia, ao sul da Finlândia, e revendidas por uma margem de lucro de até 133.000% no Mar Negro. Mas como essas pessoas eram apreendidas? Como elas eram capturadas? Os russos, tartares e persas costumavam montar inúmeras ofensivas à Finlândia com o propósito específico de capturar crianças, para vendê-las no mercado. Na época não havia um Estado finlandês consolidado, e embora o território já tivesse quase todo se convertido ao cristianismo, uma grande parcela da população ainda era pagã. Com isso, eles não tinham proteção da igreja e ainda eram tratados como compra potencial tanto para muçulmanos quanto para cristãos. Para se ter uma ideia dos horrores que esses finlandeses enfrentavam, a estimativa era de que, pelo menos uma vez a cada 10 anos entre os séculos XIV e XVI, os vilarejos locais sofriam ataques em busca de escravos. Algumas famílias pagavam para recuperar seus parentes, mas a maioria não tinha dinheiro suficiente. E as crianças capturadas jovens demais que não conseguiam caminhar, eram abandonadas no gelo até a morte. Para quem pensa que apenas os negros foram escravizados, estão muito enganados. O local onde hoje é a Crimeia na Ucrânia, já foi o maior mercado de escravos brancos do mundo, mas esse fato é pouco conhecido.